Eu espero que o Senhor esteja abençoando os seus dias e de sua família e rogo a Ele para que proteja e guarde todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like e que você escreva aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando e também o seu pedido de oração. Antes de iniciar a mensagem, eu quero contar uma novidade muito legal para você. Já está disponível o aplicativo Minuto com Deus. Então, se você quer ter acesso a um conteúdo exclusivo, às nossas mensagens que são postadas diariamente, aos nossos e-books, baixe o aplicativo Minuto com Deus. Você será muito abençoado e muito edificado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você baixar. Amém? O nosso inimigo, que é Satanás, ele está sempre por perto, à espera de uma brecha, de uma oportunidade de te fazer pecar ou de aproveitar do seu pecado. Satanás escolhe as coisas certas para nos enganar, porque ele é astuto. Ele conhece a mim e a você. Mas Deus conhece melhor ainda. Por isso, em Jesus, nós fomos libertos do pecado. Mas ainda estamos suscetíveis aos enganos do inimigo. E quando caímos nas conversas dele, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da igreja, da comunhão e das bênçãos que o Senhor havia guardado para nós. Aí você pode se perguntar, pastor, qual é a saída então? Como eu faço para evitar o pecado e evitar que eu me afaste de Deus? A palavra de Deus, ela te responde. E eu quero mencionar aqui uma história bastante conhecida, a história de José. Aquele que, em um momento da sua vida, literalmente fugiu do pecado. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 39, do verso 6 ao verso 12. Está escrito assim: E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Muitas vezes a gente pensa que se afastar do pecado é algo que está aqui só na nossa mente ou no mundo espiritual. Mas José provou que quando estamos sem saída, devemos usar qualquer recurso que estiver ao nosso alcance e os recursos do nosso corpo. Ele correu e mesmo que depois ele tenha sido preso por causa de um pecado que não cometeu, porque ele foi acusado injustamente de ter assediado a mulher, sendo que ela é quem o estava assediando, mesmo assim, preso injustamente, Deus o guardou e o protegeu, pois ele preferiu a condenação dos homens do que pecar contra Deus. Existe sempre aquele pecado que nós cultivamos durante a nossa vida,
que é o chamado pecado de estimação. Aquele que você diz que não consegue, que é da sua natureza, ou que você já está tão acostumado a fazer e a pedir perdão, que parece que você já o faz sem se importar com aquilo que o Senhor pensa a respeito. O diabo procura exatamente esses distraídos, esses desavisados, que não oram e que já guardaram o pecado de estimação embaixo do braço. Mas cuidado, irmãos, não se brinca com Deus, nem com o diabo. O inimigo está sempre por perto para roubar, matar e destruir. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não dê brecha para o inimigo, não abra nenhum tipo de legalidade na sua vida. Fuja de Satanás, se for preciso. Por mais tentadora que seja a oferta do diabo para a sua vida, Deus tem coisas melhores para você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba esse alerta de Deus para a sua vida. Talvez o Senhor esteja falando aqui com muitas pessoas. Por isso eu peço que você mande essa mensagem para os seus contatos, porque as armadilhas do mundo espiritual, elas podem nos prejudicar, elas podem destruir a nossa vida e, consequentemente, afetar a vida daqueles que estão conosco. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero, nesse momento, orar por você. Onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos clamar ao Senhor juntos aqui. Pai amado e querido, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por esse alerta tão importante que o Senhor ministra aqui ao teu povo. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor em nos lembrar que precisamos vigiar. Como Jesus disse, temos que orar, mas temos que vigiar. Temos que cuidar dos nossos passos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Pedimos a Ti que, assim como José, o Senhor nos ensine, o Senhor nos dê capacidade para fugir do pecado, para resistir ao mal. Eu quero escolher todos os dias, Senhor, andar na Tua presença. Eu quero Te escolher. Eu quero a Tua vontade e não a minha vontade. Abra os olhos espirituais de todas as pessoas que forem alcançadas por essa mensagem, para que possam resistir ao mal, para que possam identificar as armadilhas de Satanás na sua vida e resistir e permanecerem firmes na Tua presença. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Baixe o aplicativo Minuto com Deus, que está na descrição desse vídeo. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 11, verso 28 está escrito: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Nesse tempo de crise, muitas pessoas têm se sentido sobrecarregadas. Certamente é uma das piores sensações que existem. É quando nós percebemos o peso dos problemas sobre os nossos ombros, e quando as situações que nos afligem vão se multiplicando e nós não conseguimos lidar com elas. Essa carga excessiva que carregamos cria barreiras que acaba afetando todas as áreas da nossa vida.
Essa sobrecarga pode afetar nosso relacionamento amoroso, pois é comum querermos descontar nossa frustração em nossa parceira ou parceiro, mesmo que eles não tenham culpa pelas coisas que, na verdade, só dizem respeito a nós mesmos. Acabamos nos irritando por qualquer motivo com pessoas do nosso núcleo familiar. E também agimos com ingratidão quando as coisas não estão saindo exatamente da forma como nós planejamos. Toda essa irritação acaba criando barreiras em nós. Barreiras que nos impedem de orar, nos impedem de sorrir e de nos relacionarmos de maneira saudável com as pessoas à nossa volta. Mas Deus quer nos aliviar dessa carga pesada que nós carregamos todos os dias, pois ela nos prejudica e também prejudica quem está ao nosso lado. A nossa primeira reação quando estamos nos sentindo assim sobrecarregados, muitas vezes é a de nos escondermos de Deus. Mesmo sabendo que isso é impossível, deixamos de orar, deixamos de buscar ao Senhor, deixamos de ler a palavra. Certamente que essa atitude não nos deixa aliviados. Pelo contrário, parece que a carga que estava sobre nós fica ainda mais pesada, pois ela se junta com a culpa que acabamos sentindo por estarmos afastados de Deus, e vai se tornando mais difícil ainda carregarmos esse peso. Deus não diz para nos afastarmos dele quando estivermos sobrecarregados. Pelo contrário, na verdade, nesse momento, ele nos chama para mais perto. Nos convida a depositarmos a nossa sobrecarga na presença dele, porque assim ele nos dará alívio e quebrará as barreiras que o excesso de bagagem criou em nós. Pare hoje de adiar esse momento de entrega, de desabafo na presença do Senhor. Acredite, ele não vai te julgar, ele não vai estranhar a sua irritação e o seu cansaço, pois o Senhor te conhece mais do que ninguém, mais do que você mesmo. Se aproxime ou se reaproxime do Senhor hoje. Ele quer quebrar as barreiras que te cercam. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, nós somos eternamente gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua palavra, que sempre nos edifica e nos ensina a sermos melhores todos os dias. Nos perdoe, pois temos fugido de ti. Temos tentado esconder as coisas que nos paralisam, aquilo que tem pesado em nossos ombros dia e noite, como se o Senhor não soubesse exatamente o que nos aflige. Mas hoje queremos nos aproximar de ti, mesmo com o nosso coração totalmente amargurado, mesmo estando quebrados por dentro, mesmo com os nossos ombros sobrecarregados por tanto peso e tanta angústia que temos levado. Nós entramos em tua presença e entregamos todo o nosso ser a ti. E te pedimos, Senhor, nos dê o teu descanso, nos dê a tua paz e nos faça sentir a tua doce e poderosa presença. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe ela com alguém que você ama. Ela pode transformar a vida dessa pessoa também. Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Versículo 25 diz assim: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus fala sobre a diferença entre uma casa construída na areia e outra edificada na rocha. Ele se refere a uma casa como se fosse nossa vida. A palavra diz que nós somos morada do Espírito Santo, portanto nós somos a casa de Deus. E como casas, temos que estar firmados na rocha para permanecermos inabaláveis.
Ficar firme e inabalável quando as coisas vão bem na nossa vida é fácil. Difícil é quando estamos passando por dificuldades. E principalmente naqueles momentos em que parece que Deus se distanciou de nós. Você já teve a sensação de orar, clamar, chorar e Deus permanecer em silêncio? A caminhada muitas vezes vai ser complicada, mas nós temos o consolo de ter o Espírito Santo em nós, nos guiando a cada dia. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Quando nós deixamos que Jesus entre em nosso coração, mesmo que a nossa vida esteja despedaçada a ponto de cair, Ele restaura tudo e constrói uma casa nova, firmada na rocha. Quantas vezes não entendemos por que algumas coisas acontecem com a gente? Às vezes, durante a caminhada, perdemos alguém que era muito precioso para nós, mas que Deus resolveu levar. E aí queremos respostas. Mas Deus é o Criador do projeto. Só Ele sabe o que tem que fazer para que a obra dele seja completa na nossa vida. Quantas vezes pedimos algo e não recebemos? Deus não vai dar tudo o que pedimos, sem antes tratar o nosso coração, nos ensinar a caminhar em sua vontade e, principalmente, buscar unicamente a vontade dele e não a nossa. Não desista, por mais difícil que a caminhada possa parecer, por mais que você não consiga ver mudanças. Continue buscando a Deus, continue guardando sua santidade, leia sempre a Bíblia, porque isso vai te fortalecer. Eu quero orar por você. Deus, sabemos que o Senhor é socorro presente na nossa angústia e que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Muitas coisas ocorreram na minha vida porque eu não estava firmado na rocha que é o Senhor. Eu tentei levantar os fundamentos da minha vida na areia, na futilidade dos valores do mundo, mas hoje reconheço meus erros e peço que o Senhor me dê uma nova chance para recomeçar. Limpa o terreno do meu coração, arranca de mim tudo que não presta, tira todo o orgulho, toda a altivez, toda a incredulidade, conforta o coração daquele que perdeu uma pessoa querida e que não tem conseguido superar essa dor. Sabemos que o Senhor tem um propósito em tudo e no final vamos entender que tudo o que passamos na nossa vida, os problemas, as provações, as dores, foram necessários para nos levar onde o Senhor queria que estivéssemos hoje. Sabemos que os seus pensamentos e os seus caminhos não são como os nossos. Por isso nós somos gratos em tudo. No nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos capítulo 42. Versículo 11 está escrito: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Existem algumas situações na vida que nos pegam de surpresa e mudam tudo à nossa volta. E às vezes nos deixam desamparados, achando que nada vai melhorar. Nesses momentos, nós procuramos refúgio no Senhor e na Sua palavra. Porém, muitas vezes, ao invés de crermos, ao invés de termos esperança de um novo amanhã, nós preferimos criar uma ilusão na nossa mente de que tudo está bem e de que nada de ruim está acontecendo. Existe uma diferença imensa em pensar: as coisas não estão nada bem, mas eu tenho esperança de que vão mudar para melhor, do que pensar: não tem nada de ruim acontecendo e todos os problemas que existem estão apenas na minha cabeça. Fingir que não existem problemas é a maneira mais covarde e imatura de passar pelas tribulações. Meus irmãos, já é hora de nós pararmos de buscar discursos bonitos dizendo que tudo vai bem, e é chegado o momento em que nós devemos encarar a realidade e sim profetizarmos esperança, mesmo que as coisas estejam ruins. Os cristãos precisam ter senso crítico e terem consciência do atual momento que o mundo está vivendo
e não ficarmos alienados, fingindo que nada está acontecendo. Nós cremos que Deus está no controle de tudo, cremos nas promessas do Senhor contidas na palavra, mas aquilo que Deus colocar em nossas mãos para agir, devemos tomar posse. Temos armas espirituais, sim, como a oração, o jejum, a intimidade com o Espírito Santo, mas existem situações em que teremos que agir. Quando Moisés esteve junto ao mar conduzindo o povo, no momento que ele se viu acuado pelo exército de Faraó, a primeira arma que ele usou foi espiritual. Ele orou a Deus. Mas logo em seguida Deus disse a ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus estava dizendo o seguinte: Moisés, eu já ouvi a sua oração. Agora não é mais tempo de orar, é tempo de agir. Ainda que seja uma ação feita pela fé, que era a de pisar nas águas, e logo em seguida Deus abriria o mar de uma forma miraculosa. Nós cremos em um Deus que tem poder para nos ajudar a passar por situações difíceis. Porém, Ele não nos priva de passarmos por tribulações. Às vezes, nós preferimos dar ouvidos a um discurso lindo de alguém que está lá no topo do que encararmos a realidade de alguém ao nosso lado que passa por dificuldades, ou até nós mesmos enfrentando essas tribulações. Que Deus nos ajude a termos esperança, mas que Ele também nos ajude a não sermos o povo que negligencia os problemas, fingindo que eles não existem. Que possamos estar cheios de esperança em nosso coração, porém, que tenhamos também discernimento para encarar a realidade dos fatos. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Nós temos fé e esperança de que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, mas não queremos fingir que nada está acontecendo. Nos dê sabedoria para tomar posse das armas corretas nesses momentos sombrios que o mundo tem vivido, e nos conduza pelo caminho da Tua perfeita luz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal se quiser apoiar o nosso projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.